nossa nutróloga já está prontíssima, a doutora Liliane Opperman. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que coisa boa, né? Já poder falar no início do ano de ferro, ferritina, esse assunto para o nosso Fato ou Fake super importante, porque tem tanta coisa que a gente desconhece. É quando a gente pega aquele exame de sangue, a gente olha, não, mas calma, eu tenho que me preocupar com o quê? Com ferro, com a ferritina, mas como é que é uma coisa e como é que é outra? Que é o que você vai contar. É tudo. Isso que a gente vai contar hoje, exatamente. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV. Vamos já para o primeiro Fato ou Fake na tela. Vamos lá. Quando se avalia queda de cabelo e saúde capilar, a dosagem de ferro é essencial. Isso é fato ou fake? Isso é um fato. O que eu vejo, Carol, de gente tomando assim biotina, colágeno, passando coisas, preocupado muito com a parte externa, que é importante também. E às vezes não tem assim um efeito bom, né? Tanto no crescimento quanto no brilho, né? Em tudo do cabelo. Esquece de fazer esse exame, né? A dosagem de ferro e ferritina é imprescindível para um cabelo bonito, para uma pele também, né? Unhas também, né? Porque eu acho que cabelo e unhas estão ali, né? É verdade. Os mesmos ingredientes, digamos assim. Então, muitas vezes é importante, além de todos esses cuidados, também suplementar com ferro quando precisa. Agora, te pergunto, doutora, a gente pode dizer que existem pessoas que não absorvam tanto o ferro, então que tem até uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada, com ferro presente, que ainda assim, com a alimentação, não conseguem chegar, né, a um valor ali ideal? Tem pessoas, né, a gente fala muito da individualidade bioquímica de cada pessoa, mas tem também outros alimentos que às vezes a pessoa ingere junto e que impede essa absorção do ferro. Tá. Então é importante numa alimentação entender se para cada nutriente o que combina com o quê. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou dar um spoiler, que eu acho que é um dos nossos próximos fato ou fake. Mas, por exemplo, o cálcio, ele compete com o ferro. Então, as pessoas, às vezes, têm aquela alimentação rica em verduras, aquelas folhas verdes escuras, né, uma carninha, um frango ali. E, às vezes, toma ou uma sobremesa láctea, ou coloca um queijo ralado ali. E aí o cálcio vai impedir. Mas a boa notícia é que do mesmo jeito que a gente tem nutrientes que impedem ou dificultam, temos os nutrientes que ajudam a absorver melhor. Então, na dúvida, bota limão na comida, na salada, suquinho de limão. A vitamina C, ela é aliada dessa biodisponibilidade do ferro. Muito bom. Então já sabemos o que não é o ideal e o que a gente deve fazer. Vamos para o próximo fato ou fake. Olha lá, a ferritina alta é sempre devida, ao excesso de ingestão de ferro. Será que é fato ou é fake? É fake. É fake. A ferritina alta, ela sinaliza muitas coisas, inclusive quadros inflamatórios, a tal da inflamação silenciosa que a gente fala, né? Aquela pessoa metabolicamente inflamada. Geralmente, quem tem uma obesidade abdominal com gordura no fígado tem excesso de ferritina. Puxa vida. Então é importante a gente avaliar assim, o porquê que está em excesso. Está sobrando gordura? Tem alguma doença hepática? Tem alguma doença crônica que esteja mantendo essa inflamação? Entendi. Porque aí eu falo que tem vários caminhos aí para melhorar, né? A diminuição da ingesta de ferro é uma delas. Mas eu sempre falo, tudo com o médico, acompanhando certinho, uma doação de sangue, às vezes dilui essa ferritina e você acaba ajudando um outro que precisa de sangue. Olha que interessante. Então, são coisas reversíveis, tratáveis e que é importante ter um acompanhamento. Eu já ouvi, normalmente as pessoas comentam assim que os homens têm uma ferritina muito mais alta. Tem a questão também que as mulheres menstruam, tem a perda de sangue, isso tudo também está relacionado. Tem, a menstruação, querendo ou não, é uma perda mensal de ferro, né? Quem tiver, assim, uma menstruação excessiva, que a gente chama de hipermenorragia, então ela pode estar perdendo ferro nisso e muitas vezes precisa até suplementar. Os homens acabam não tendo essa perda, os homens, por terem mais musculatura, acabam tendo uma reserva de ferro maior. Comem mais do que as mulheres para manter o peso, dá até raiva, né? Eu acho que quem tem, assim,
um marido comilão que às vezes está lá, você come metade, engorda, e ele come o dobro e fica igual, dá até raiva. Mas são as particularidades, né, de cada um. Tá aí. Então quem quiser, manda a perguntinha no @vocêbonita.tv, próximo Fato ou Fake na tela. Vamos lá. O ferro de origem vegetal não é tão bem absorvido quanto o de origem animal. Isso é fato ou isso é fake? Isso é fato. É fato. Mas não é um impedimento para os veganos e vegetarianos, né? O ferro M, que é o ferro animal, ele tem uma disponibilidade de absorção muito maior que o vegetal. Então, para quem, por exemplo, não come carne, tem que prestar muita atenção nessas competições de nutrientes. Tá. Então, aí que não é momento de colocar cálcio, aí que é momento de colocar muita vitamina C. E tá sempre fazendo o exame, avaliando se precisa suplementar. Ou não. Ou não. Mas que ambos têm condições de ter um ferro normal, com acompanhamento, fazendo tudo certinho, não tenha dúvida. Tanto o carnívoro, né, a pessoa que come carne, quanto o vegano. Então, doutora, não é uma regra ser vegano ou vegetariano e ter que suplementar. Geralmente, é muito difícil não suplementar. É possível? É mais raro. É possível não suplementar? É possível. Tem casos, eu conheço veganos que não suplementam, conheço. Mas, dado a nossa vida corrida, com tudo que a gente tem hoje, assim, eu falo que não tem como você fazer aquela alimentação perfeita, a não ser que você viva em função disso. Entendi. Então, eu acho muito importante estar sempre vendo a necessidade de suplementar também a vitamina B12. Tá. Né? Porque é difícil encontrar B12 no reino vegetal. Então, o ferro e B12 estão ali muito ligados com o tipo de alimentação que a pessoa escolhe. Perfeito. Vamos já para a perguntinha do público, Glaucia? E já mais fato ou fake? Olha lá quem escreveu pra gente na tela, aproveita. Leila, obrigada, um beijo. O que é ferro M e não M? Então, agora vamos falar, né? Você comentou do ferro M, que é o de origem animal. Isso. Então, o ferro M ele é encontrado nas carnes, no ovo, né, frango, peixes. E o não M ele é encontrado nos vegetais escuros, nos grãos. Ele acaba não sendo tão absorvido. Tá. Então, por exemplo, mas olha que coisa interessante, acho que agora os veganos vão gostar muito, né? Quando a gente compara 100 gramas de carne com 100 gramas de lentilha, é claro que 100 gramas de carne tem mais ferro. Mas quando a gente compara 100 calorias da carne, quanto de ferro tem por calorias? Tá. Versus a lentilha, acaba que ela sai na frente. Ainda que a gente tem que contar a parte de que não é tão absorvido. Entendi. E que para dar uma forcinha precisa dessa estratégia que você comentou com a vitamina C. Isso. Certo? Cisteína também ajuda. Cisteína? Cisteína. Aliás, a cisteína é muito prudente a gente falar, né? Hoje, com uma epidemia respiratória estando aí, a N-acetilcisteína, que é muito utilizada porque ela é um fluidificante, né, das vias aéreas, dos fluidos do organismo, é um nutriente com efeito antioxidante e que ajuda também na absorção do ferro. Entendi. Olha, vamos colocar também já, né? Anotem. Vão mandando perguntinha, tem mais. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Marise, beijo pra você. Qual o problema e o motivo de ter ferro no fígado? Acho que ela quer dizer assim, por que a gente tem que comer fígado? A mãe, né? A avó fala, come fígado, que tem ferro. Tem esse outro lado, se a gente pensar no bife de fígado. Isso, do bife de fígado. Porque ele acaba tendo mais ferro mesmo do que a carne. Afinal de contas, o fígado ele é um reservatório. Isso que eu ia dizer, né? E tem a questão do problema da ferritina no fígado, eu acho que também no órgão. Então, assim, não ficou clara a pergunta se seria o fígado relacionado ao alimento ou relacionado ao órgão com excesso de ferritina. É o que a gente come, Glaucia, ou é no nosso Na no dúvida, órgão mesmo? a gente responde as duas coisas. Eu pensei já no fígado, no filé de fígado, que mãe fala, come fígado, eu não como nem amarrada fígado. Nem eu. Nossa Senhora. Por isso que eu acho que eu lembrei. Meu Deus, se ainda tivesse em cápsula, fígado em... Acho que é uma... Uma ideia, uma ideia. Os farmacêuticos de plantão aí, vamos liofilizar, encapsular. Deve ter, né? Então vamos botar a pergunta de novo, agora pensando no órgão, tá? Pensando no órgão. Vou ler novamente. Qual o problema e motivo de ter ferro no fígado? Então, quando você faz o exame do órgão... Vamos partir do pressuposto seguinte. Vamos pegar a doença mais comum na humanidade, que é a obesidade. Sim. A obesidade, e ela está crescendo, né? Quem viveu a pandemia, engordou lá seus 5, 10 quilos, sabe o que eu estou falando.
A obesidade é uma doença inflamatória. Ela não é só um excesso de gordura ali que está acumulando e te deixando pesada. Ela cria citocinas inflamatórias e acaba que a gordura armazenada também no fígado, ela aumenta esse reservatório que às vezes é o excesso de ferritina, a pessoa emagrecendo e diminuindo essa gordura no fígado, combate esse excesso de ferritina. Entendi. Então, o tratamento da ferritina por gordura no fígado, que é a esteatose, ela é o quê? Emagrecer, fazer exercício. Tem suplementos para ajudar? Tem suplementos para ajudar. Tá. Né? Como metionina, a silimarina, a cisteína, coisas que ajudam, de fato, a saúde hepática. Então, quando vem um resultado de esteatose, é porque o ferro está aumentado também no fígado. Muito provavelmente. Entendi. Muito provavelmente. Dificilmente você vai ter uma esteatose com ferro baixo. A não ser que esse paciente esteja com uma hemorragia oculta digestiva, perdendo ferro e com a esteatose. De outros motivos. Olha que interessante, a menor ideia disso. Muito bom, doutora. Tem mais, Glaucia? Perguntinha na tela. Olha lá. Margarete, obrigada. Um beijo pra você. Que foto lindinha, né? Um dos fatores para queda de cabelo, então, seria a falta de ferro no organismo? Já ia pôr a plaquinha do fato, né? Fato. Isso é fato. Não é fake. Não é fake. Mas a gente tem também que falar de outras causas, né? Então a gente pode dividir as causas relacionadas ao couro cabeludo, como, por exemplo, a dermatite seborreica. Gente, se a pele está oleosa, provavelmente o couro cabeludo também está oleoso e isso pode gerar ali uma dermatite com queda. Então é importante fazer tratamentos tópicos e investigar os tratamentos que são para uso interno e de causas internas. Também. Então a gente pode ilustrar como o hipotiroidismo, pós-gravidez, que a gente fala que é uma queda benigna, porque é muito tranquila, ela é hormonal, ela é prevista, ela é controlável. Eu atendo muitas gestantes, muitas lactantes, né, pós-parto aí, geralmente 2, 3 meses, pode começar aí uma queda, que é devida justamente à baixa dos hormônios que estavam em altas na gravidez. E é facilmente controlável, difícil impedir, porque é algo que está programado para acontecer. É verdade. Tem a de estresse, né? A essa aí é a clássica. Alopecia areata, às vezes aquele estresse muito agudo e ela forma bolinhas de espaço sem pelo nenhum, sem cabelo nenhum no couro cabeludo, que também é fácil de tratar. Agora, tem uma alopecia que é a mais difícil, que é a alopecia androgenética. Que acomete homens e mulheres. Que é a mais comum, inclusive, né? Eu falo que o tratamento da alopecia androgenética é um tratamento eterno, porque a nossa genética é eterna, então a gente tem que tratar sempre, e aí tem os cuidados específicos para cada tipo, mas sem dúvida, falta de ferro, falta de vitamina D, né? Dosar a vitamina D é muito importante. A gente vê às vezes pessoas assim com cansaço, né? Fica doente com frequência, o cabelo não tá legal. E às vezes tem a vitamina D3 baixa, a gente faz uma reposição e tudo melhora. E resolve. Então, nosso assunto entraria ferro e vitamina D também. Temos que fazer um fato fake só de vitamina D, pode ser? Pode ser a próxima. Pode ser a próxima, então. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Marília, um beijo. Porque algumas vezes o ferro continua baixo, mesmo quando tomamos via oral. As injeções entram nesse caso, então a questão até, né, da pessoa fazer uma transfusão, né? Ou mesmo tomar um tratamento de ferro injetável. Tá. Né? Porque aí não tem interferência de absorção. Quando você toma um ferro injetável, ele é 100% absorvido. Quando a gente toma via oral, existem os fatores de interferência, que podem ser desde o excesso de cálcio, ou às vezes é um paciente muito comum, tá? Pós-bariátrico, que não faz reposição, e além da perda de peso muito grande e rápida, que também é uma das causas da queda de cabelo, por isso que é muito importante, tanto o paciente bariátrico quanto o paciente que vai fazer um tratamento de emagrecimento lá na clínica, todos os pacientes que vão emagrecer ali 10, 20 quilos, não importa, a gente faz reposições de vitaminas e ferro muitas vezes. Tá. Então, às vezes, para esse paciente que está tomando por via oral e não está absorvendo, por causas individuais, por ser pós-bariátrico, tá, por ser, dependendo da técnica da bariátrica, né? As técnicas desabsortivas, que você elimina uma parte, elimina não cortando, mas desviando do intestino, uma parte que seria para absorver, ela não absorve, justamente por isso que a pessoa emagrece. Porém, também não absorve ferro. Verdade. Então, aí é tomar, né? tratável facilmente. E casos de anemia muito grande, precisa, sim, de uma transfusão. Tá aí.
Perguntinha do público na tela. Aproveitem. Olha lá. Obrigada, Mayara. Beijo. Como controlar a ferritina e o que pode ajudar a elevar? Como todo tratamento, a gente tem que atuar em duas frentes. Primeiro, entendendo a causa, Tá. e corrigindo essa causa. E, claro, suplementando com aquilo que a gente precisa até que a causa seja corrigida. Certo. Então, se a causa é por conta da falta de ferro, né, a ferritina baixa, então a gente precisa avaliar essa alimentação, né, o que esse paciente não está comendo, ou o que ele está comendo de errado junto com o ferro que não está deixando absorver, ou o que ele pode acrescentar para ajudar a absorver. Ou às vezes a mulher, a gente falou muito da menstruação, numa perda muito grande de sangue, ela pode estar comendo e pode não estar controlando esse sangramento. Não dá nem tempo. E aí não dá nem tempo, né? Às vezes você até a ferritina para de abaixar, mas também ela não sobe. Tá. Então, tratar esse excesso de menstruação, que a gente pode falar aqui de várias causas, né? Miomas, endometriose, uma série de causas ginecológicas, né? Ir a fundo nisso. E também fazer a suplementação concomitante do ferro, né? É claro que tudo na natureza, a gente leva um tempo para adoecer e leva um tempo para tratar naturalmente. Então, se a gente puder dar um empurrãozinho suplementando, é sempre muito bom. A ferritina, então, é a forma como ele fica ali absorvido, enfim, é o que a gente tem. É a reserva dele. É a reserva, a gente precisa ter reserva. Tá. Porque diariamente a gente está produzindo células do sangue, a hemoglobina, ela precisa do ferro. Então, diariamente, a gente tem uma destruição celular e uma produção celular. Tá. Então, a gente tem que ter um aporte nutricional de tudo no nosso organismo, não só ferro, tudo. A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele tem um turnover, que é o quê? Essa velocidade de células morrendo e células nascendo. E elas nascem a partir de uma matéria-prima. Então, a gente precisa estar com os hormônios em dia, a gente precisa estar com a alimentação em dia, com a suplementação, se necessário, e estancar as causas dessa deficiência, que pode ser o excesso de menstruação, né, que pode ser, às vezes, uma doença crônica de base, que também acaba causando uma anemia hemolítica, né? Qualquer doença crônica, assim, muito importante. Então, tudo tem que ser avaliado individualmente. E é interessante, doutora, até queria te ouvir nesse aspecto, como hoje, para a gente dar conta de tudo isso que você está contando nessa super aula, é uma aula, né? Eu fico vidrada, né, no assunto. É difícil encontrar uma pessoa que não tenha que suplementar nada. Acho muito difícil, sabe por quê? Porque quando a gente pensa na suplementação, a gente não pensa somente em estancar um problema. A gente usa a suplementação também como uma forma de otimizar a performance. Então, se a gente precisa de 80 miligramas de vitamina C por dia e eu suplementar 80, eu vou estar dando só aquilo que o corpo precisa. Mas quando a gente pensa que uma vitamina C aí de 500 miligramas a 1 grama pode ter um efeito nas rinites, na prevenção de resfriados, no tempo de duração de um resfriado. Então, a gente está falando de um efeito medicamentoso dessas vitaminas e suplementos. Entendi. Por isso que aumenta a imunidade, muitas vezes, pensando no todo, né? Interessante. Vamos lá, perguntinha do público na tela. Obrigada, Tati. Beijo. Por que as grávidas precisam repor ferro durante a gestação? O que acontece? A anemia que ocorre muitas vezes nas gestantes é uma anemia diluicional. Como os hormônios da gravidez acabam fazendo com que o sangue fique mais inchado, digamos assim, mais água, a gente fica mais retido, então a gente dilui o ferro. Isso quando a gente está falando do primeiro e segundo trimestre, porque no terceiro trimestre, com o crescimento rápido, né, do bebê, ele suga todo o estoque de ferro que a gente tem. Então, a gente precisa de uma suplementação num nível X para o primeiro e segundo trimestre e para o último trimestre, que é quando tem o crescimento do bebê, e a natureza é perfeita, né? Porque ela tira tudo do corpo. A mãe pode ficar careca, com falta de tudo, a unha quebrando, mas o neném vai... Ele está preservado. Preservado. Então, é importante essa suplementação de ferro, sim.
Tá aí, de tantas outras vitaminas também, né? Com que certeza. acontece da mesma forma, né? Pensando também até no benefício do neném, porque a gente tem que falar tanto na mãe ter disposição, energia, porque muitos hormônios dão sonolência, né? Na gravidez, quem já teve grávida sabe, né? Aquele soninho da gravidez. É o melhor sono do mundo! Quanto também, né? Hoje já tem estudos mostrando que a suplementação de ômega 3 ajuda no QI, na inteligência desse neném, né? A gente pensar hoje, isso é nutrigenômica. É você já entender que esse filho que você vai constituir, ele já tem os impactos do alimento que você escolhe na gravidez para determinar aquilo que ele vai ser. Genética. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Poxa, é tão bom. Eu gosto, tudo que depende da gente, eu acho muito mais fácil daquilo que depende do outro. Então, nesse caso, gravidinhas de plantão, né, podem fazer sua parte. Vamos lá. Fato ou fake, que faltaram alguns, a gente vai encerrar com fato ou fake na tela. Se tenho a dosagem de ferro normal, mas a ferritina está baixa, meu cansaço certamente não é por isso. Isso é fato ou fake? Esse poderia ser um misto de fato ou fake, né? Porque a causa do cansaço a gente teria, assim, uma pauta para falar. Né? Mas é muito comum a paciente estar com a ferritina baixa, às vezes o ferro bem normal. Mas a ferritina, a gente diz que ela é, assim, não tendo reserva, a qualquer momento isso pode cair. E às vezes a melhora, fala, nossa, eu comecei a tomar o ferro e eu melhorei muito a minha disposição, eu melhorei muito. E às vezes a queixa que essa paciente vai para consulta nem é o cansaço. Entendi. Às vezes é o cabelo, ou às verdade. vezes... E aí ela comenta, nossa, mas eu sentia um cansaço e depois que eu... dor nas pernas, depois que eu melhorei a ferritina, né? Suplementei com ferro e ajustei a dieta, tudo melhorou. Então, certamente tem relação, sim. Certamente tem relação. Dá tempo de mais uma para fechar, fato ou fake? A vitamina C ajuda a absorver o ferro. Com Super certeza. Por isso que eu recomendo sempre, eu acho que temperar uma saladinha com limão. Amo. Né, colocar até na comida quente ali, né, na carninha ou no feijão. Gente, limão vai bem sempre, né? É verdade. E claro que também, se necessário, a suplementação em cápsulas ou em sachê. Mas a vitamina C, ela é essencial para o colágeno. Para o pessoal que toma colágeno, às vezes toma só o colágeno sem a vitamina C, pode não ajudar tanto, né? Porque é matéria-prima para nós formarmos o colágeno. Tá. É a vitamina C também. Então tem que ter o casadinho. Muito Tem. bom. Vou agradecer mais uma vez nossa queridíssima nutróloga. Sempre uma aula, né? Fico aqui babando, imagino que vocês também. Compartilhem todos esses nossos dias do quadro Fato ou Fake, que é muita coisa bacana que rola aqui. É informação mesmo para todo mundo. Quem quiser saber mais, no Instagram dela, ela também faz esse trabalho. Doutora Liliane por extenso, tá? Então é a palavra por extenso, Doutora Liliane, tudo junto, né? O @ Doutora Liliane. Tem o site doutoraliliane.com.br para você acompanhar também mais o trabalho. Linda como sempre, sorrisão e cheio de informação. Até rimou. Muito obrigada. Eu que Adoro agradeço. tê-la aqui. Vamos fechar então vitamina D quinzenalmente. Então daqui 15 dias, doutora volta, vamos fazer um fato ou fake só de vitamina D. Se vocês quiserem, mandem que as meninas também vão usar os fatos ou fakes de